Então, boa noite novamente a todos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula do CAET, aula do mês de novembro, seguindo o nosso projeto de aulas mensais, hoje com o tema que é a sociedade pós-verdade, e quem vai nos orientar hoje, e vai ter um tempo para falar, e depois abrir também para os comentários e perguntas, é o reverendo doutor Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho. Ele vai partilhar algum material conosco, fica à vontade, Luiz, a gente geralmente dá uma hora para a pessoa falar, mas como a gente já está começando um pouquinho mais tarde, né, você vê se precisa uma hora, 50 minutos, para depois deixar o pessoal reagir também ao tema. Não, na verdade, até vai ser um pouco mais curto que Tá, isso, então não se preocupa não. Eu estava preocupado com esse problema do atraso do trânsito. tudo Boa bem. noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, obrigado pela paciência, que a gente acabou tá começando uns 15 minutos mais tarde do que eu imaginaria que ia começar. Vou compartilhar uma breve apresentação. Acho que o mais importante aqui é a gente entrar na parte da nossa própria discussão propriamente dita. Eu apresentei um trabalho muito mais estendido que esse, deve fazer uns 2 anos, no Congresso da Societas Litúrgica, que foi na Inglaterra, em Durham, né? É uma sociedade internacional para o estudo da liturgia. E uma das coisas que eu resolvi analisar, um dos fenômenos que eu achei importantes, interessantes de serem examinados, são justamente justamente o fenômeno da pós-verdade sendo aplicada no contexto das liturgias em várias igrejas cristãs, e principalmente a partir da campanha presidencial de 2018, e por que essa apropriação da linguagem cristã com mensagens completamente desconexas do Evangelho de Cristo se tornou tão corriqueiro. Então, eu vou pincelar alguns temas que já têm sido tratados por alguns teóricos, não da área de liturgia, mas filósofos, cientistas políticos e outras questões, e a gente vai depois ter uma conversa, acho que um pouco mais aprofundada, a partir das dúvidas que as pessoas venham a ter. Primeiramente, esse termo pós-verdade, ele se popularizou em 2016, porque esse dicionário de Oxford, todos os anos, ele escolhe uma palavra do ano em língua inglesa. Então, a palavra post-truth, que significa pós-verdade em inglês, ela foi eleita como a palavra do ano em 2016, e foi incluída, né, como vocabulário do dicionário. Mas esse contexto ele já existe, ele já vem de outros cenários antes, ele já é mencionado em outras ocasiões. Então, por exemplo, um exemplo na literatura do século XX são as chamadas utopias negativas, que foram aqueles livros que escrevem sobre o cenário de um mundo em que existe algum tipo de controle central e investigação na vida das pessoas. Então, por exemplo, do Orwell, né? George Orwell, que escreveu em 1984, a figura do grande irmão que vigia todas as pessoas e controla, né, através de câmeras o dia a dia de todas as pessoas que vivem sob a dominação do grande irmão, sob aquele estado, né, de polícia eterna. E tem também, o Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo, em que até o processo reprodutivo das pessoas era controlado pelo Estado, então todas as crianças nasciam por inseminação artificial, e as pessoas não podiam ter entidades familiares. Então, na literatura já existe esse contexto, né, do que seria chamada pós-verdade, ele já existe, ou seja, uma era em que a verdade, ninguém mais tem a percepção do que vem a ser a verdade, e muitas vezes, não diria ninguém, né? Ninguém seria no caso extremo da utopia negativa, em que muitas pessoas perdem a noção da realidade, elas acreditam em informações que lhes são dadas e em imagens que enxergam que não guardam nenhuma relação com a realidade. Elas apontam para algo que é completamente da ordem do falacioso.
Além disso, existe uma presença no discurso filosófico de Foucault e Derrida, né? O discurso filosófico deles trata dessa questão da verdade sendo modificada ao longo do tempo, as pessoas terem percepções diferentes. E eu friso um pouco, que talvez tenha sido mais o meu objeto de estudo, Jean Baudrillard, um pouco do que ele fala sobre simulacros e simulações, mas que eu vou ver um pouquinho mais à frente. Tá? Então, basicamente, pós-verdade, de acordo com a própria definição do dicionário, trata-se de um conceito relacionado ao que ocorre depois que as pessoas perdem a percepção do que exatamente é a verdade. Então, outras verdades que são construídas, outras percepções do que é verdadeiro que vão sendo construídas e vão sendo tomadas como verdadeiro, muito embora não guardem nenhuma relação com a realidade. E por que esse tópico, né, esse tema que, vamos dizer, né, por exemplo, no próprio tema do 1984, não sei se vocês já leram esse livro, eu já li algumas vezes, existe a expressão chamada dupli pensar, né? Ou seja, quando a pessoa fala alguma coisa, ou percebe, tem a percepção de alguma coisa que não é a realidade assim definida pelo governo, ela tem que dupli pensar aquilo ali, ou seja, ela tem que pensar duas vezes para repensar aquele assunto da forma correta. Né? Isso é uma expressão, né? Vem em inglês, double think. Se vocês lerem 1984, é curiosíssimo, porque existe todo um vocabulário que o próprio governo autoritário cria e que as pessoas têm que seguir, né? Então, esse é um deles. E eles têm um ministério, se não me engano, o Ministério da Propaganda, que pega notícias de jornal e vai em todas as fontes da notícia e reescreve a notícia da forma como que tem que ser escrita e elimina todas as fontes originais de como realmente aconteceu. Então, assim, esse conceito já estava nas cabeças de filósofos, de escritores, de teóricos, né, de sociólogos, já há um tempo. O problema é que nos últimos anos, com a capilarização das redes digitais, esse fenômeno que parecia um cenário extremamente atípico de realmente uma obra de ficção começa a se tornar mais frequente. Mais frequente porque, né, com a decadência da liberal-democracia ocidental, ou seja, desse modelo que foi anunciado como grande modelo, dentro ainda de um paradigma da modernidade, que se todos os países seguissem esse modelo da liberal-democracia, apregoado como a salvação para os diferentes tipos de nações, a salvação, por exemplo, no final da cortina de ferro, na queda da cortina de ferro, que seria o modelo que daria vida aos países que vieram dos regimes socialistas, que também seria um modelo que deveria ser seguido pelos países que se tornavam independentes no processo de descolonização da África. Então, se nós observarmos, todos esses países que, entre aspas, entram no modelo ocidental do que é concebido como uma democracia, eles chegam num determinado tempo em que lhes é oferecida essa solução, a solução da liberal-democracia. A solução do parlamento, da eleição presidencial, das eleições parlamentares, em vários casos o modelo Westminster, com o primeiro-ministro, em alguns casos o modelo mais estadunidense, que é o modelo presidencialista, mas esse modelo da liberal-democracia é apresentado para todos os tipos de nação, especialmente quando terminam os governos autoritários ou se tornam independentes, como a solução. Essa era a narrativa da modernidade. A gente vai falar um pouco das diferenças de modernidade para pós-modernidade. A modernidade está muito focada em fórmulas que funcionam para tudo, grandes narrativas que explicam as coisas. E a realidade é que a liberal-democracia está em crise no mundo todo. Por quê? Com os recentes episódios de eleições, né, eu não estou dizendo que a gente precisa abandonar esse modelo democrático que nós temos por outro, né, mas é que é preciso pelo menos repensá-lo, o que está sendo feito de errado. Porque o que tem acontecido é que em países distintos e em momentos semelhantes, ou seja, de 2016 para frente, principalmente, a capilarização da pós-verdade, ou seja, da verdade sendo contada, recontada, sendo dupla e pensada por muitas pessoas,
tem influenciado os processos eleitorais ao redor do mundo de uma maneira muito intensa. O termo surge em 2016 no dicionário de Oxford, porque ele era um termo que foi muito usado na mídia para descrever o fenômeno do Brexit, que foi um fenômeno que ninguém imaginava que ia acontecer no Reino Unido, e em que, basicamente, apenas uma das nações do Reino Unido, que foi a Inglaterra, que foi o grande peso na balança, porque tanto a Escócia quanto a Irlanda do Norte votaram massivamente por não sair da União Europeia, e o País de Gales ficou meio em cima do muro, por conta de uma diversa série de mais informações que foram sendo partilhadas, evocando um determinado público, o público nacionalista, o público pobre, mais ligado por fatores étnicos àquela terra. Então, não era o pobre negro descendente de imigrante, ou descendente de imigrante indiano, ou do caribenho, ou de outros países da Europa, principalmente aquele pobre de origem britânica, de várias e várias gerações na ilha, que foi sendo canalizado na fonte do pensamento deles a ter suspeição da União Europeia, da integração das nações, do modelo teoricamente mais orgânico, mais fraterno entre nações e principalmente dos imigrantes. E o nível de informações falsas sendo tomadas como realidade se tornou um fenômeno muito assustador, ainda mais para os britânicos, que sempre foram, em diversos aspectos, extremamente polidos no processo eleitoral deles. Então, foi um processo extremamente feio, em que houve, né, até o atual primeiro-ministro Boris Johnson foi o principal articulador do Brexit, que ninguém imaginava que ia ganhar, e acabou ganhando por uma margem pequena, mas foi uma virada impressionante. Logo em sequência, coisa de 2 anos depois, ou não, 1 ano depois, se eu não me engano, ocorre a eleição do Trump para presidente dos Estados Unidos, que é algo que tampouco as pessoas imaginavam que poderia acontecer, porque o Trump sempre foi e continua a ser uma figura caricata. E que ninguém imaginava que sequer ele chegaria a ser o candidato do Partido Republicano, que apesar de ter suas bandeiras de conservadorismo e de liberalismo econômico, sempre apresentou candidatos com um certo perfil. Né? Se vocês observarem, toda a defesa da figura do Trump é extremamente contraditória, porque o Trump já teve múltiplos casamentos, não é uma pessoa de padrões morais de vida pessoal tão assim bem vistos, é uma pessoa que se envolveu em diversos escândalos de corrupção ao longo da sua vida empresarial, e não é o perfil que se espera do público que viria a segui-lo, que viria, inclusive, a colocá-lo como candidato do Partido Republicano para as eleições dos Estados Unidos. E aí, em sequência, nós no Brasil vivenciamos o mesmo perfil com a eleição do Bolsonaro enquanto presidente, que entra num vácuo de autoridade. Geralmente as fake news e toda a questão da pós-verdade entram em vácuos de autoridade que são criados justamente em situações de crise. A crise da liberal-democracia, a crise do próprio capitalismo ocidental, da visão de crescimento econômico contínuo e necessário a todo tempo, da própria forma como a nossa sociedade estrutura a visão de progresso, que é a visão de ter e consumir. Isso é uma coisa que até os próprios governos de esquerda valorizaram isso na América Latina, o progresso enquanto a capacidade de comprar coisas. Quando tudo isso entra em crise, cenários inimagináveis começam a ocorrer. A ascensão dessas lideranças populistas em vários países do mundo era inimaginável há 10 anos. Acho que qualquer um deles, em qualquer cenário, se a gente pudesse voltar no tempo e dissesse: vocês acreditam que fulano de tal será eleito presidente com não sei quantos %? Eu acho que nenhum de nós acreditaria. Né? Seja o Trump, seja o voto do Brexit, seja o voto em Bolsonaro ou outras lideranças. Esses cenários que a gente vê hoje, se nós voltássemos no tempo alguns anos, seriam inimagináveis. E é por isso que a gente precisa entender isso enquanto fenômeno, porque essa pós-verdade ela está envolvida em todas essas campanhas. Os resultados eleitorais são apenas uma consequência. A pós-verdade está em toda parte. Os resultados eleitorais são algumas das consequências. Mas dentro desse processo eleitoral veio uma construção de verdades paralelas em diversos aspectos e pessoas que de fato acreditam.
Então, hoje nós lidamos com boa parte das nossas populações que se informam por veículos de mídia que não são mídias confiáveis, mas que apresentam imagens e notícias e textos e toda sorte de informação que não guarda nenhuma relação com a realidade, mas que são excelentes simulacros e, para as pessoas que os seguem, são realidade para elas, são verdades para aquelas pessoas. Não adianta você contra-argumentar com um crente em fake news que aquilo ali é uma fake news, porque eles não acreditam. Eles acreditam que, de fato, aquilo é verdade. Eu acho que todo mundo vai se identificar um pouco com esse cenário, que a gente fala com pessoas que você pensa assim, como essa pessoa pode acreditar nisso? Mas é um fluxo, e aí eu volto para o slide, é um fluxo tão grande, as redes sociais permitem uma capilarização tão grande desse tipo de informação, que a pessoa que chega ao ponto de acreditar naquilo ali piamente é porque ela é massivamente inundada com informações falsas, a tal ponto que ela não consegue mais distinguir o falso do verdadeiro. E não é só com as pessoas ditas de esquerda. A gente vive o fenômeno, perdão, de direita. A gente vive com o fenômeno da pós-verdade em vários outros aspectos. Tá? Eu, particularmente, já peguei inúmeras vezes pessoas conhecidas minhas partilhando, entre aspas, fake news de esquerda, ou seja, fake news contra Bolsonaro, e você tem que dizer, não, gente, não dá para usar a mesma arma para isso. Né? Uma famosíssima, eu me lembro que na época da campanha foi uma história de que a Rita Lee falou, em dado momento, que ela tinha sido colega de escola do Bolsonaro quando jovem e que Bolsonaro não gostava de mulher. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. E elas vão espalhando, e a capilarização delas é que é impressionante. Porque quando elas viralizam, e eu não gosto do termo viralizar, porque ele já é um termo que enseja algo ruim. Que se não houvesse uma viralização na microbiologia, a gente não estaria trancado dentro de casa por tanto tempo. Mas o termo é exatamente esse, infesta como vírus. E quando algo pega e tem momento e tem movimento, aí você tem um monte de pessoas acreditando em verdades paralelas. Num cenário que a gente entende como pós-modernidade. Eu vou falar um pouquinho mais à frente das diferenças entre a modernidade e a pós-modernidade, mas a pós-modernidade, ela basicamente, cada qual com seu cada qual. A pós-modernidade é a desconstrução de vários dos paradigmas que a modernidade criou em relação a progresso, a conhecimento, a evolução das pessoas, a grandes instituições, e a igreja enquanto grande instituição. Na pós-modernidade, o discurso, o debate, o encontro, ainda que seja um encontro solidário, mas o debate cordial, a troca de ideias, o convencimento mútuo, tudo isso não tem muito espaço. A gente vive uma grande apatia e as pessoas cada vez menos querem lidar com os problemas dos outros, elas se afastam, elas se bloqueiam e com isso se permite, abrem-se os espaços para as pessoas terem diferentes tipos de opiniões e, entre aspas, serem toleradas por elas, ainda que sejam opiniões intolerantes. E é por isso que, justamente no período da pós-modernidade, a gente vê todas as instituições democráticas e vários dos princípios sobre os quais são fundamentadas sociedades democráticas sendo levados ao limite a todo o tempo. É justamente no período, nesse momento da pós-modernidade, esse momento de crise que entra a pós-verdade, que várias coisas que eram inimagináveis passam a existir porque as nossas instituições estão sendo levadas ao limite. Há quanto tempo, tirando coisas secretas que ocorriam durante a Segunda Guerra Mundial entre comunidades de imigrantes, não existe época em que mais se ouve falar de discurso neonazista e se descobre discurso neonazista quanto agora. Né? De tal maneira, esticando o máximo, puxando o máximo ao limite o conceito de liberdade de expressão, e coisas que eram inimagináveis de serem faladas no passado vão sendo cada vez mais faladas e exigem cada vez mais uma criminalização pelo óbvio, mas que, ao mesmo tempo, elas vão sendo forçadas, né? Como é uma situação de crise que a gente está vivendo. E aqui eu uso como exemplo assim, muito claro, isso eu usei até no artigo que eu apresentei na época, então isso é só de janeiro até 2020. Né? Então vocês veem que há uma média de 50 declarações falsas, isso é o portal aosfatos.org que faz.
Isso daí não é uma coisa que é feita, né? Teoricamente, o aos fatos ele é neutro, ele tenta ser neutro, porque eu não acredito em total e completa neutralidade, mas existe uma tentativa de checar as informações que aparecem nos inúmeros discursos, na capilarização das redes sociais, porque a gente agora tem um presidente que não consegue ficar sem falar nas redes sociais o tempo todo. E isso daí é uma característica da pós-verdade também, acaba-se a figura do porta-voz, do discurso preparado, tudo tem que viralizar nas redes sociais, e às vezes nem é dito exatamente, são ditas de outras formas, mas a realidade é que são cerca de 50 informações falsas, algo que é falado em algum momento que não condiz com a realidade. Todo mundo sabe que político inventa um bocado, mas normalmente em época de eleição. Durante mandatos, eles tentam ser muito mais comedidos e falar somente aquilo que agrada. A gente vê um cenário em que as coisas vão mudando, né? Então, as coisas são realmente faladas de forma falsa. Isso não é só o Bolsonaro. Isso daí, cada vez mais, a gente vai ver em outras lideranças, igualmente, comunicando coisas que não são bem assim, para que aquele público que o segue acredite piamente, o que não segue não acredita, as pessoas brigam entre si, há uma polarização. Falem mal, mas falem de mim. E qual é que é o problema da pós-verdade dentro do cristianismo? Quando a pós-verdade entra nas igrejas, há uma radicalização do discurso. As próprias igrejas começam a ter um discurso radicalizado. Acho que talvez aqui seja um momento para a gente fazer uma pausa e pensar nos problemas da pós-modernidade e da modernidade voltados ao cristianismo. A modernidade, ela começa, tá? E aí cada um vai definir de uma forma um pouco diferente. Tem na arte, tem na história, mas vamos usar a definição clara da história. Tá? Começa em algum momento do século XV, tem aquela definição que é colocada. Existe quem vai situar na invenção da imprensa ou na Reforma Protestante, existe aquela mais clássica que vai colocar na queda de Constantinopla, mas a realidade é que daquele século em diante, a gente começa a ver uma certa construção no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo, inclusive, né, da religiosidade, no campo das artes, de uma visão de progresso, de avanço linear, contínuo, em que há uma crença de que, de alguma forma, o mundo vai seguir adiante, vai progredir. É o grande progresso da civilização ocidental, que precisa ser levado a toda parte. É o que a gente chama de grandes narrativas. Então, a indústria, a exportação, o crescimento econômico, todas essas coisas são usadas para justificar que o futuro será melhor. E isso, principalmente quando chega final do século XIX, início do século XX, existe uma visão muito forte de progresso, que inclusive, né, mas que esse pensamento vem do passado, é quando o pensamento científico se consolida, uma visão de que a humanidade segue uma evolução linear e que existe uma grande narrativa, existe uma fórmula que em todo tempo, em todo lugar, deve ser seguida. É justamente daí que vem o modelo liberal democrático se querer ser utilizado na África, na América Latina, nos países que saem de governos autoritários implementado, tudo aos auspícios da Organização das Nações Unidas e outras organizações. Você tem uma cooperação mundial, é uma grande narrativa, é alguma forma de dizer, a humanidade toda, se seguir esta fórmula, ela vai seguir adiante e vai cada vez mais progredir. É a linguagem do Banco Mundial, a linguagem do desenvolvimento econômico, muitas vezes sem parar para pensar em involuções e em diferenças em cada parte. Essa é a linguagem da modernidade. Em que ela afetou o cristianismo? Ela afetou grandemente o movimento missionário ao redor do mundo. O movimento missionário é uma consequência do pensamento moderno, como a gente entende. Vamos levar a mensagem de Cristo aos povos não alcançados, de acordo com a nossa fórmula, no nosso modelo civilizacional, da forma como se é apresentada, e aí a gente vê esse cristianismo muscular, que foi levado a toda parte ao redor do mundo, seja de vertente católica, seja de vertente protestante. A gente pode até falar que a reforma protestante está dentro do conceito de modernidade, é a grande narrativa que todos os povos se convertam a essa linha de pensamento, inclusive os católicos romanos. Claro que não aconteceu isso. Mas a visão da narrativa do temos a fórmula que se resolve em todo lugar e em todo tempo, e é isso que vai levar o mundo a seguir mais adiante, ela é muito forte.
a pós-modernidade começa a ser constituída, pós-modernidade é difícil até de definir, justamente naquele momento em que isso começa a dar errado. As grandes guerras mundiais são um exemplo de que a narrativa da modernidade nem sempre dá certo. A Guerra Fria é um outro exemplo de que a narrativa da modernidade nem sempre dá certo, porque havia a narrativa do socialismo de Estado e havia a narrativa do capitalismo, do Ocidente, e em ambos os lados havia uma esperança de que em um dado momento uma das duas ia vencer. De fato, assim, o capitalismo aparentemente venceu, mas já dentro da época pós-moderna, e eu não considero que seja uma grande vitória, até porque o capitalismo não trouxe lá grandes progressos. Mas a Revolução Socialista tampouco conseguiu infestar o mundo inteiro. Mas o discurso que a gente vê no início era que um ou outro ia cair rapidamente. E que rapidamente todo mundo ia se converter ao mesmo ideal. Isso era a visão da pós-modernidade. As guerras que vão surgindo, no século XX nunca se matou tanta gente em guerra, assim, nunca se matou tanta gente em guerra quanto no século XX. E guerras de porte que envolvendo inúmeros países e armas de destruição em massa. Então, tudo isso traz um desencantamento com esse tipo de narrativa. A pós-modernidade está justamente ligada a isso. A você ter múltiplas formas de pensar, a não querer se envolver mais em grandes movimentos, e aí o associativismo diminui, tudo aquilo que teoricamente seria bom no contexto da modernidade, né? Escolas dominicais, clubes religiosos, quermesses, escotismo e bandeirantes, associações de moradores, todo aquele associativismo que tem uma visão de progresso e as pessoas se juntam para tentar construir algo, na pós-modernidade dá lugar ao individualismo. E é por isso que muitas organizações coletivas que estão baseadas no associativismo, na fraternidade, na solidariedade, na busca de algum valor que vai para além do imediatismo, do prazer ou do dinheiro, elas têm perdido membros. Porque na pós-modernidade, como há um pensamento individual muito forte, as pessoas não quererem lidar com o outro, não querer pensar em grandes narrativas, em grandes soluções para tudo, essa apatia de se envolver com o próximo, com as alteridades, só cria um espaço para um tipo de organização, aquela organização que satisfaz o prazer individual da pessoa. E aí que se entra a questão da pós-verdade, da pós-modernidade e do que vai levar à pós-verdade no cristianismo. O grande conflito do cristianismo hoje é que, se de um lado a grande narrativa do cristianismo muscular que conquistava todo mundo com suas missões tem seus lados negativos na modernidade, por outro lado ela também teve seus lados positivos, porque várias das instituições atreladas às igrejas que, embora talvez uma visão de um pensamento eurocêntrico que impôs uma linha de pensar uniforme em um dado momento, sim, elas começaram assim, mas o seu legado é muito importante. Elas, se modificadas para algo melhor, elas têm um potencial de associativismo muito grande. Inclusive, nós vimos associações dentro das igrejas que levavam a solidariedade, não somente pastorais, trabalhos, comunidades de base, que foram sendo criados dentro do próprio cristianismo. O problema é que no ápice da pós-modernidade, aí muita gente vai situar nos 80, 90, que é quando a grande mídia, aí entram as redes digitais, cada vez as pessoas vão se individualizando cada vez mais. Quando a pós-modernidade entra, toda essa questão da apatia e do individualismo entram de forma muito veloz e contagiante, todo esse associativismo que as igrejas tinham vai se desfazendo. O jovem, que é a grande, né, pergunta, não é que o jovem não esteja interessado na igreja porque a liturgia é tradicional, ou porque o livro não é assim. O jovem tem outro paradigma de pensar. Quem tem menos de 40 anos, e quem tem menos de 30, 20 mais ainda, pensa de uma forma tão individualista que só consegue conceber, assim, claro, há exceções, mas no geral as pessoas concebem cada vez menos a igreja como espaço de partilha e mais como espaço de satisfação de necessidades imediatas. E se a igreja não é o tipo de igreja que atende esse tipo de satisfação, é muito difícil você reter certa parcela da população. E a gente vê muitas pastorais, trabalhos de solidariedade, etc., instituições missionárias há muito tempo bem estabelecidas, que vêm diminuindo em sua eficácia justamente por conta disso. Atrelado a isso,
Quando a gente fala de uma religiosidade de satisfação individual, ela não é muito uma religiosidade, ela não é uma religiosidade de fraternidade, ela não é uma religiosidade de partilha, muito menos uma religiosidade de estudo. Então a gente fala, por exemplo, do grande movimento de escolas dominicais, o grande movimento de pastorais da Bíblia, o grande movimento de pastorais de oração, que ocorreu em várias igrejas diferentes. O que acontece? Vários desses movimentos... Perdão, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Vários desses movimentos vão minguando. Então, esse fenômeno não é um fenômeno incomum. Se a gente pegar o histórico da nossa comunidade de fé e observar que nos anos 50, nos anos 60, os anos 50 foram o último fôlego de uma visão moderna de mundo muito levada para frente. Por quê? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um senso de esperança coletivo de que ainda era possível construir um mundo novo. Então, a era espacial, o homem põe o pé na Lua, né? A visão de progresso que havia dava uma impressão em muitas pessoas de que era possível construir um mundo novo. Aí começa a entrar um monte de coisa, né? Ditaduras e guerras nos anos 70, anos 80, que vão quebrando essa construção, mas anos 50 e 60 ainda havia no coletivo, em muitos países, essa visão, e a gente fica um grande período, tipo o grande suspiro que a igreja tem, em geral, todas as denominações, de crescimento de trabalhos fantásticos, né? Sodalícios, associações de mulheres, associações de jovens, estudos, né? Escolas dominicais a pleno vapor, círculos bíblicos, pastorais diversas. Quando isso tudo vai minguando e a gente fala de uma religião individualista, não tem espaço para a escola dominical, para estudo, não tem espaço para teologia, não tem espaço para discussão, para partilha, não tem nada de espaço para isso. E quando não tem espaço para nada dessas coisas, é muito fácil entrar o quê? A pós-verdade. Porque a pós-verdade, ela coloca um novo significado na narrativa bíblica que não guarda nenhuma relação com quaisquer significados que já houve para a narrativa bíblica. Eu diria até que não guarda nenhuma relação com a narrativa bíblica. Porque as pessoas desconhecem a narrativa bíblica. Elas não estão dentro das igrejas para se associarem em fraternidade e para estudarem mais sobre aquela religiosidade a qual seguem. Elas estão dentro das igrejas para uma satisfação pessoal imediata. Elas buscam uma satisfação dos seus desejos, das suas necessidades, das mais básicas possíveis, seja ela, por exemplo, uma necessidade de chorar escutando uma música bonita. Quando você não tem espaço para essas associações e para esse passar tempo juntos, as pessoas não estudam aquilo ali. É muito fácil elas serem levadas por uma mensagem qualquer que é apresentada, que se lhes é dada como se fosse a mensagem do Evangelho. E é aí que entra a política. Porque a despeito das igrejas terem sido, né, as religiões em geral, de forma quantitativa em muitos lugares, terem decrescido, elas ainda guardam uma grande fatia da população, até mesmo em certos países europeus, ditos extremamente laicos. É só a gente ver como que o catolicismo tradicionalista conseguiu angariar multidões imensas de pessoas para votar contra a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo na França, que é teoricamente um país pautado pelo laicismo há não sei quantas décadas, séculos, desde a Revolução Francesa, tá? Mas na prática o século XX inteiro. Então, os setores religiosos ainda são significativos e na América Latina muito significativos, no Brasil também. Só que a qualidade naquela igreja decresceu muito. Então, embora você tenha muita gente que se diz cristã, são cristãos de chavões, cristãos de fé em Deus e pé na tábua, cristãos de foi Deus que me deu, cristãos de Deus é fiel e vários outros chavões. Cristãos de conhecer mais a música gospel do que conhecer a Bíblia em si, e o estudo teológico. Com esse tipo de cristão, que não tem a noção alguma do que Jesus Cristo realmente falou, do contexto em que ele realmente falou, do que os profetas realmente falaram, é muito fácil entrar o discurso da pós-verdade. O discurso da pós-verdade, ele convence. E aí, quais são as narrativas que vão sendo apresentadas? Uma perseguição por algum outro, né?
seja lá esse outro movimento negro, o movimento LGBT, a esquerda, que é demonizada em alguns lugares é a direita que é demonizada, por incrível que pareça, mas aí não vai ser com o cristianismo, vai ser outros movimentos sociais que vão sendo cooptados. E isso tudo é justificado pela fé. Qual fé? A fé do restitui, a fé dos 500 graus de unção, a fé do linguajar, que é o linguajar religioso das pessoas, que é muitas vezes o linguajar dos cânticos. Tudo é do Pai, né? Dos cânticos que falam das noites traiçoeiras e tudo aquilo ali que dá a emoção, a satisfação pessoal da pessoa. Eu não estou criticando nenhum tipo de música em si, não. Eu acho que até algumas músicas têm cabimento, mas aquilo ali não pode ser a essência da fé de uma pessoa. E a essência da experiência religiosa de muita gente que se diz cristã na contemporaneidade é essa. A pessoa sabe mais de cor certos versos de música gospel do que ter a noção do contexto histórico e do que significa a profecia do Apocalipse. E aí que eu vou entrar na última parte, vou falar um pouquinho sobre Baudrillard, que eu acho sempre interessante, falei um pouco mais cedo hoje no congresso, sobre iconografia, sobre o poder de morte das imagens, que as imagens sabem. E aí o que acontece? Os movimentos políticos se apoderam e constroem narrativas falsas dentro das igrejas, usando o discurso religioso. Então a gente está falando de evangelhos que são falsos, mas que são acreditados como verdadeiros. Isso é dificílimo de você debater com isso. O paradigma essencial daquela pessoa é uma mentira. Ela acredita numa mentira. E será que a gente também não acredita nas mentiras às vezes? A gente também acredita às vezes, mas acho, né, que a gente que está aqui, pelo menos conversando essa hora da noite, tem o crivo de pensar, será que eu consigo checar todas essas coisas? E isso esse nexo causal entre escutei algo, eu acreditava algo, mas eu quero ouvir o que outras pessoas têm a dizer, eu quero ler sobre o assunto, que muitas pessoas perderam por completo. As pessoas não querem mais estudar. Se o pequeno grupo que a rodeia acredita naquilo, ela não questiona, ela acredita junto. Tá? E isso traz a demonização diferente, chamadas fake news no cristianismo. Então, por exemplo, no próprio artigo que eu apresentei lá, eu mostrei um pouco desse fenômeno na liturgia. Eu queria falar um pouco da liturgia. Todas essas imagens são de liturgias. As duas primeiras, igreja evangélica, as duas últimas, a igreja católica. São fotos de pessoas fazendo sinal de armas dentro de uma igreja, na época da campanha do Bolsonaro, né? Que fazia o sinal da arma e etc. É impensável que o próprio Cristo, que talvez poucas pessoas saibam dessa história, vocês eu sei que sabem, né? Que curou a orelha do soldado que teve a orelha cortada com a espada, vai justificar que as pessoas tenham armas e demonstrem que tenham suas armas e defendam uma visão de mundo em que cada ser humano tem que ter uma arma que pode agir de tal ou de tal forma. Quanto mais isso ser apropriado liturgicamente, porque a arma de fogo ela está justamente por detrás da grande parte das mazelas do mundo contemporâneo. A arma de fogo ela tem um potencial letal absurdo. E isso foi apoderado liturgicamente. E de tal forma que o mais difícil é isso. As pessoas que fazem isso genuinamente acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Isso que é o pior de tudo. Por quê? Porque é uma pós-verdade. Porque na visão teológica que foi construída para elas, isso é algo que Jesus Cristo não somente endossa, mas prega. É uma outra maneira de ver o cristianismo. Isso nos Estados Unidos é tão sério que está ligado, inclusive, ao movimento anti-vacina. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, artes populares sendo criadas, do Donald Trump escrevendo, assinando, né, tratados, e Jesus Cristo colocando a mão sobre o ombro dele, parece caricato para nós, mas é essa visão que essas pessoas têm do Evangelho, porque elas mal conhecem exatamente o Evangelho. O que elas conhecem é outra coisa. E por que isso? Porque as igrejas hoje são para satisfação pessoal. As pessoas se dizem muito cristãs, às vezes porque elas escutam a rádio e a música e passam a semana inteira cantando isso e repetindo chavões, mas o tempo efetivo de estudo cristão e de prática da fé cristã no seio da comunidade e no mundo, de evangelização, de transformação de vidas e tantas outras coisas, é muito pequeno. Então as pessoas escutam a mesma mensagem sendo falada. Até meados do século da última década,
havia várias pequenas pós-verdades em vários grupos eclesiais. O que foi o diferencial nos últimos anos para cá é que em vários locais, em vários países, e isso não é privilégio só do Brasil, nos Estados Unidos aconteceu isso também, houve uma junção dos principais atores desses grupos em torno de uma só figura política. Então, é a primeira vez que você consegue ver protestantes históricos, católicos tradicionalistas e evangélicos pentecostais abraçando a mesma narrativa e a mesma pós-verdade que é apresentada. Eram grupos que não se davam, e em dado momento eles passam a abraçar isso, porque existe uma componente política em cima disso. Tá? E assim, algumas perguntas que a gente coloca, né? Como é que a gente combate a pós-verdade nas igrejas? Né? É possível apropriar-se liturgicamente de valores do campo da verdade? Que papel tem a mística, deveria ter um acento circunflexo, que é a mística e a oração. Que papel tem a mística e a oração no mundo de radicalização e morte? Né? Ou seja, a gente tem tempo para mística e para oração? Porque a impressão que eu tenho é que, agora eu estou falando um pouco no campo da liturgia, no campo da adoração comunitária, do que a gente faz em comum quando a gente se encontra na igreja, ou em outras formas, né? Que tem sido cada vez mais restrito. Qual é a nossa experiência de mística? Uma mística que encontra outra pessoa ou é uma questão da individualidade, do imediatismo? Qual é a nossa percepção de oração? Isso daqui eu já estou deixando perguntas para a gente discutir. No mundo de radicalização e morte. Como é que a gente traz de volta os valores cristãos ao cristianismo? Ou seja, como que a gente consegue reensinar uma geração que quer respostas imediatas, milagres, satisfação, quer chorar, se emocionar, escutar uma música e ir embora para casa? Como que a gente traz essa geração a pensar de forma mais profunda o que são os valores cristãos? Trazer Jesus de volta à igreja. Eu citei esse exemplo das passeatas do Amor Vence o Ódio no artigo mesmo, porque eu achei interessante que isso é uma apropriação litúrgica do protesto. Né? Então, você tem grupos de pessoas protestando em comum e fazendo disso um grande evento de adoração, justamente contra essa tentativa de dominação do que significa ser cristão a partir de um discurso que não guarda nenhuma relação com a realidade, nenhuma relação com a própria mensagem do Evangelho. E aí, para terminar, eu só vou dar uma pincelada sobre um tópico que eu acho sempre interessante, mas eu posso compartilhar o link do YouTube da palestra que eu dei hoje mais cedo, que é a questão das iconografias e das imagens e como que elas têm um poder negativo. Né? Já falamos um bocado sobre condição pós-moderna, e eu acho sempre interessante lembrar do que Baudrillard falava sobre o poder negativo de morte das imagens. Originalmente, uma imagem, eu não estou falando só de imagem religiosa, qualquer representação gráfica, no início, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, ela não estava ali para representar uma realidade, ela estava ali para simbolicamente apontar para uma realidade, ela não substituía uma realidade. Ela era da ordem do sinal, ou seja, quando alguém via um pictograma, um hieroglifo, ou então uma pintura rupestre, ela contava uma história que aquele grupo que a interpretava conseguia entender aquilo ali. Ela não tinha nenhuma... A imagem originalmente, isso daí Baudrillard vai falar bastante sobre isso, como ele dizia, era da ordem do sacramento. Ela aponta para uma coisa que tem um significado comum para um grupo de pessoas. A iconografia cristã, e aí a gente pode traçar um paralelo, inclusive, com a música cristã e com outras formas de simbolismos cristãos, começa, né, a própria arquitetura sacra, em geral, ela começa com esse tipo de abordagem. Ela está lá, ela é extremamente simbólica, os símbolos nos falam de realidade, por isso vocês vão pegar os ícones antigos, né? Até os pequenos detalhes do gesto, da cor de roupa, das proporções, todos eles comunicam algum contexto, alguma coisa teológica. Eles não têm nenhuma intenção de representar o que a realidade é. Eles apontam para aquilo ali. Então, eles são sacramentais. O que Baudrillard fala é que a partir da modernidade, né, e a pós-modernidade é a crise da modernidade, na arte, assim como em diversos outros cenários, nas ciências, na própria
no próprio jornalismo, né, que vai surgir alguns séculos depois, há uma preocupação cada vez maior em representar o real. O problema é que em algum momento isso dá errado. Essa representação do real, que começa na arte, por exemplo, com o Renascimento, pinturas realistas com sombras, então aquelas pinturas sacras, elas já não passam mais a ser uma coisa simbólica, que eu olho para a cara de um ícone de Jesus Cristo e sei que Jesus não tinha aquela cara, porque aquela cara não é uma cara de um ser humano, ela é totalmente distorcida. Ela passa a representar algo muito realista. Em algum momento, esse realismo se desapega do significado original que aquilo tinha e passa a substituir o significado original. E é por isso que Baudrillard vai falar, por exemplo, que hoje no mundo da propaganda, o que você tem é uma beleza que é mais bela que o belo. Porque no mundo da propaganda, as imagens que a gente vê nas fotografias foram completamente retocadas. Não é só maquiagem, é retoque, é Photoshop, é brilho, é distorção das pessoas. Os corpos não são mais verdadeiros, a pele não tem mais a textura original, nada do que você vê. E um dos problemas principais que existe com essa geração adolescente é que eles têm uma disforia dos seus próprios corpos, porque tem uma visão de beleza que é totalmente guiada pelo que a imagem digital comunica, inclusive os filtros. As pessoas querem parecer com o que elas veem nas redes sociais, que não é a realidade, porque ninguém tem aquilo ali. É tudo modificado. Aí ele vai falar que, por exemplo, o Baudrillard falava que a pornografia é mais sexy que o sexo, porque ela é sempre perfeita de uma maneira fantástica, os corpos maravilhosos. E que, por exemplo, o dinheiro hoje em dia ele é mais valioso que os metais preciosos, ele não existe mais lastro. Nós não sabemos o porquê que uma coisa tem determinado valor, por que a carne está tão cara, porque a gasolina subiu a R$7. Porque o Banco Central do Brasil não guarda mais um lastro em ouro. É tudo gerido por transações internacionais que ocorrem no meio digital e que, inclusive, existem agora criptomoedas. Ninguém tem noção real de onde que vem o valor do dinheiro. Que antigamente, para quem conhece um pouco de economia, sabe que você tinha um tesouro nacional, um banco central, onde se colocava uma quantidade de ouro que dava lastro para os governos emitirem papel moeda. O lastro era garantido por aquilo ali, pelo ouro. Se houvesse uma crise, o governo tinha ouro para comprar o papel moeda de volta. Hoje não existe mais. O padrão ouro foi abolido na maior parte dos países a partir dos anos 70. O dinheiro é uma concepção completamente abstrata. Então, nós vivemos numa realidade em que os símbolos, em geral, não simbolizam mais nada. Eles não guardam nenhuma relação com o real. As imagens não guardam nenhuma relação com o real. Nós compramos peças de mobília que imitam madeira e tecidos que imitam tecidos naturais e que, inclusive, os revestimentos imitam pedra e as coisas são mais bonitas que o material natural. A madeira falsa é mais bonita que a madeira natural e a pedra falsa é mais bonita que a pedra natural e tudo é muito mais perfeito do que sequer foi em todos os aspectos. Qual é que é a relação disso com o que a gente tem nas igrejas hoje em dia? Para a gente terminar a nossa discussão e entender onde que entra a pós-verdade. Quando a gente não tem mais referencial nenhum do que é a nossa simbologia, do que é a nossa musicologia, do que é a nossa iconografia, do que os nossos sermões, do que os nossos estudos e o nosso jeito de ser guarda em relação ao que deveria apontar, que deveriam ser sacramentais, de um determinado Deus que a gente crê, abre-se o espaço para tudo isso serem substituído por novas simbologias que são simulacros. Tá? Então, eu gosto muito de dar um exemplo, porque as pessoas pensam, não, mas os evangélicos não têm imagens. Tem, claro que tem. Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi anos 90, foi anos 2000, que Mel Gibson fez um filme chamado A Paixão de Cristo, e que ele contratou uma série de consultores para fazer um filme que seria o mais próximo, em termos de realismo, do que realmente aconteceu com Jesus Cristo. Pergunta qualquer historiador, qualquer teólogo, exegeta do Novo Testamento, isso é a coisa mais maluca de se imaginar que seja possível reconstruir com exatidão o que aconteceu em Jesus Cristo. Se você fizer um estudo comparativo dos evangelhos, há tantas contradições internas entre eles, que a gente precisa enxergar aquilo ali não somente pelo método histórico-crítico, mas lançando mão dos métodos de leitura popular e, inclusive, de leitura comunitária, para a gente entender que a essência da verdade que está ali não é na letra do texto,
Mas o filme A Paixão de Cristo tenta pegar uma narrativa que consolida elementos de todos os evangelhos para tentar reconstruir uma história, e ela é reconstruída de maneira tão verossímil que você acredita. Os atores tiveram que falar aramaico, né? Agora, olha só, o Mel Gibson coloca o diabo como uma mulher andrógena, uma mulher que se mete a homem, de cabeça raspada. Não sei se você se lembra disso, extremamente machista, extremamente transfóbico, por sinal, né? As interpretações daquilo ali pelo grupo de pessoas que o apoiou, e quem conhece o Mel Gibson sabe que ele é católico de uma linha muito tradicionalista, então foi uma visão extremamente fundamentalista que foi apresentada ali, não são realidade nenhuma. Aquilo ali não é exatamente o que aconteceu com Jesus, nem aquilo, nem a novela Os 10 Mandamentos, nem a novela Gênesis, nem o vídeo do não sei o quê, mas é isso que o povo está vendo. Ninguém está lendo a Bíblia e estudando a Bíblia em comunidade, ninguém lê. Esse negócio, porque crente gosta de Bíblia. Não, ninguém lê mais Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Ninguém estuda a Bíblia em comunidade. Ninguém busca ler comentários exegéticos de fontes distintas para tentar entender o que uma pessoa acha, que outra pessoa acha. Que é o que a gente devia estar fazendo para tudo, né? Ao invés de pegar uma notícia de jornal, uma coisa e compartilhar no WhatsApp, você tem que ir em várias fontes, porque cada fonte tem um certo viés, tem um certo ponto de vista para você construir a sua própria visão. Com o estudo bíblico, a gente faz o mesmo. Quando a gente prepara um sermão, vai em vários comentários exegéticos. Quando a gente estuda um texto bíblico, a gente estuda com várias pessoas. Pega Bíblias diferentes, observa as notas de rodapé para a gente construir um consenso coletivo do que o Espírito Santo está iluminando as pessoas. É assim que deveria ser feito, né? Mas ninguém faz, não. As pessoas estão aprendendo o livro do Gênesis pela novela da Record. E isso é um simulacro. E aí a pós-verdade é muito fácil de entrar. Porque quem quer comunicar uma nova coisa, comunica ali naquela linguagem e ela passa a ser linguagem religiosa. As pessoas estão acreditando num Deus que não guarda nenhuma relação com o próprio Deus. E aí é muito fácil elas entrarem em qualquer tipo de discurso político sem senso crítico. E como valor, né, os valores religiosos são valores extremamente sensíveis, quando entra no campo religioso é até difícil convencer a pessoa. E, principalmente, tolerar quem pensa diferente. Porque quando a gente volta para o associativismo das comunidades, etc., a gente é obrigado a lidar com pessoas que pensam diferente. E quando a gente estuda a Bíblia em conjunto, é igreja em conjunto, trabalha em conjunto, faz evangelização em conjunto, a gente é obrigado a ter que escutar a pessoa que às vezes diverge da gente e chegar a um consenso com ela que ambas as partes podem aceitar. E é isso que na pós-verdade a gente não consegue fazer. A gente cancela. E eu mesmo, eu vou ser bem sincero, a vontade que eu tenho de cancelar muita gente é grande. E aí, quando você não cancela, o que você faz? Entra em outra característica da pós-modernidade, a apatia. Não vou falar, não. Não vou perder a paciência com essa pessoa, não vou falar, melhor para manter a amizade, não vou comentar isso. Quem não vive isso dentro das próprias famílias? Enfim, agora eu queria abrir um pouquinho para a gente bater um papo, né? São vários elementos, várias questões aí. A gente falou quase uma hora, acho que um pouquinho menos de uma hora, uns 50 minutos. Acho que é um bom momento para a gente conversar e talvez pensar no que, de tudo isso, dessa discussão, o que tocou a mente de vocês e se vocês se identificaram com alguma coisa ou não se identificaram com nada, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito bom, Reverendo Luiz, muito bom. Muito interessante, porque eu estava comentando com a Ana Mara enquanto você estava falando, mal comparando, mas eu tive, logo que nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, acho que ainda estávamos, até na Tijuca, eu acho, ainda, no comecinho, o Reverendo Luiz Longini, ele era professor da pós-graduação do Seminário Batista, e ele me convidou para falar um pouco da eclesiologia anglicana. E aí nós falamos um pouco dessa coisa, desse mundo, né, que foi mudando da década de 80, especialmente da teologia da libertação, na década de 90, nova era, aquela coisa da mística oriental, individualista. Então, essa é uma coisa que a gente tem refletido na igreja, ou tem tentado, né, em parte, discutir isso, mas acho que foi muito importante esse seu resgate um pouco histórico, assim, né, digamos, especialmente da Segunda Guerra Mundial para cá, que moldou muito ainda esse final da modernidade dessa linguagem, dessas expressões, né? Às vezes são expressões que
parecem distantes da vida da gente, mas estão impregnados na vida da gente, né? Às vezes a gente fica preocupado, não sei como é que o pessoal reagiu, mas às vezes os conceitos, né, parecem um pouco fora da realidade, mas é a nossa realidade pura. É que às vezes a gente não se apropria desses conceitos, dessa linguagem. Então, acho que foi muito bom você ter falado para a gente esses conceitos, tentar mostrar como surgiram, é muito importante. Eu acho que foi um excelente pontapé para muita discussão. Então, fiquei muito contente. Muito obrigado. Então, as pessoas que quiserem fazer o seu comentário, a sua pergunta, fique à vontade. Esse momento está aberto. André Firmino, pode falar. Eu tenho uma pergunta a respeito da pós-verdade, porque abordou-se o tema da religião propriamente dita, né? O Deus e o falso Deus. Também abordou-se o tema de cunho político, mas eu queria falar sobre um tema que eu vivo aqui no sul de Minas, que também acho que tem a ver com a pós-verdade. Aqui tem uma centena de grupos que se dizem anglicanos, se autoproclamam anglicanos, vendem essa imagem para as pessoas falsamente, porque na grande maioria eles são católicos apostólicos romanos enrustidos, mas tem a plaquinha das suas igrejas como igrejas anglicanas. Isso também seria uma pós-verdade? É a primeira coisa. A segunda coisa, como nós, enquanto IAB, né, coloco nós porque já me considero incluído, devemos agir e lidar com essas situações até para esclarecimento do povo. Obrigado, gente. Então, eu sou um pouco crítico, não porque eu acho que não tem que fazer, é um pouco complicado, né? A gente tem que fazer, mas eu sou um pouco crítico daquelas inúmeras publicações oficiais que a IAB faz, dizendo assim, olha, a verdadeira igreja é tal, 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 tal. A verdadeira igreja é essa, a verdadeira igreja... Porque o que aconteceu? No início, era uma comunicação oficial da Secretaria-Geral. Eu estou velho o suficiente nessa igreja para me lembrar da primeira vez que isso foi feito, acho que foi em 2003. As seguintes igrejas não são oficiais, províncias da Comunhão Anglicana. Era uma listinha pequena. Agora, gente, deve ser já uma lista de umas 50 igrejas. E eu não sei até onde isso vai resolver, porque essa quantidade grande de igrejas é um sintoma da pós-modernidade. Agora você vê que curioso, né? Todas essas igrejas são teoricamente católicas. Aí eu não estou falando de catolicismo romano, não. Católicas no sentido de acreditar numa visão extremamente literalista da chamada sucessão apostólica. Todas elas precisam ter uma ordenação de bispo. Existem várias pessoas que fazem esse papel de serem bispos para sagrar outros bispos o tempo todo, né? É um processo extremamente complicado você começar uma igreja anglicana, entre aspas, independente dessas, que são ligadas a não sei quantas jurisdições. Você tem que gastar um bom dinheiro para a sua própria ordenação. Por exemplo, vamos dizer assim que eu quero criar a Igreja Anglicana dos Coelhos. Aí eu tenho que buscar algum bispo em sucessão apostólica, que geralmente vai ter um texto imenso dizendo que ele descendeu de não sei quem até chegar na mão de algum apóstolo lá. Eles têm que fazer isso. Aí tem que chamar esse cara para vir, né? Teoricamente chama 3, geralmente chama 3, às vezes chama só 1. Aí faz a ordenação, faz aquela ordenação per saltum, né? Que é a pessoa diretamente ordenada bispo, ou então é tipo um dia diácono, um dia presbítero, outro dia bispo. Faz isso tudo em sequência. Gasta-se um dinheirão em vestes, porque via de regra essas igrejas também adoram uma renda e um babado, então é um monte de dinheiro em vestes. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa que eu vá dizer que a pessoa que está fazendo isso não tenha pelo menos um desejo pessoal muito forte. E pode até ter uma vocação.
Eu não sei que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não vou dizer que a vocação que se desenvolve em uma igreja só porque não é a igreja oficial da comunhão anglicana não seja uma vocação válida. Com certeza existem pessoas cujas vidas estão sendo transformadas pela mão de alguns desses clérigos, outras provavelmente não. Estão tendo as vidas prejudicadas, assim como a gente já teve alguns casos muito feios na mídia. Não é uma coisa que alguém faria assim que você faz, dá um estalo, oi, vou ordenar você. Não, envolve um gasto em dinheiro, em tempo. Geralmente a pessoa monta uma capela, mesmo que na sala de sua casa, etc e tal. Não acho que ser celebrante de casamento gere grande fonte de renda. Então também não acho que as pessoas estão ficando ricas de fazer isso. Mas é uma consequência do cenário pós-moderno que a gente vive hoje. É mais fácil a pessoa ir em grandes distâncias e grandes medidas de dinheiro e de despesas pessoais que a pessoa faz do que se associar a uma estrutura onde ela vai ter que lidar com toda sorte de pessoas diferentes. E eu não acho que as pessoas fazem isso por conta própria, porque elas, de caso pensado, elas falam, não, eu não tolero ter que me subordinar a um bispo que passar por um processo vocacional. Acho que não é isso. É porque o espírito do tempo é justamente esse, da gente não se associar. Então é mais fácil eu começar a minha própria igreja do que eu fazer parte de uma outra estrutura. E eu sei que é isso porque eu conheço várias pessoas que vieram de movimentos eclesiais independentes, depois acabam passando para a IAB e falam, olha, eu estava... depois de um tempo, né, a pessoa estava fazendo um trabalho bonito, digamos assim, altruísta, né, onde estava, porque sem ganhar dinheiro de fonte alguma, fazendo do seu próprio bolso com um emprego externo, depois a pessoa para pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu vou buscar uma estrutura em que eu tenha irmãos, colegas do clero, e em que eu tenha um confessor para me ouvir, né, em que eu tenha um bispo. Vocês querem ver um negócio? Eu já escutei muito mais vezes que eu gostaria de escutar a seguinte frase, bispo só atrapalha. Ou seus equivalentes. Eu já escutei, isso se ouve pra caramba hoje em dia. Né? O bispo atrapalhou isso. Né? O bispo só atrapalha. Se a gente não tivesse bispo, ia ser uma congregação independente. Mas é essa linha de pensar, é o espírito do nosso tempo, é o individualismo. E isso se dá até no campo da religião. Então, a existência de múltiplas denominações de tudo, né? Agora tem um novo fenômeno surgindo, que são as múltiplas denominações luteranas. Não sei se vocês já perceberam. Estão proliferando várias luteranas independentes de toda sorte. Do lado mais liberal, do lado mais conservador. Católica, então, tem várias católicas independentes, e anglicanas tem várias também, porque existia uma época, foi um certo fetiche com o anglicanismo independente. A realidade é que isso é um sintoma do espírito do tempo. É importante não demonizar as pessoas, porque dentro do nosso próprio meio, enquanto Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, existe também. A gente conhece, eu conheço, não vou citar nomes, clérigos que eu fico assim, com a boca cai, entendeu? Quando eu falo, fulano de tal abdicou da igreja, está fazendo um ministério independente agora, não sei o que, assim, como isso, gente? Como é que a gente é sem ser igreja, entendeu? Como é que eu digo assim? Assim, uma coisa é a pessoa se desiludir com alguma questão e se afasta. Ela mantém lá o vínculo. Não, são pessoas que saíram para fundar algo independente, completamente sem estrutura. Ou então pessoas que o tempo todo criticam a própria estrutura da igreja. Porque a estrutura da igreja tem suas falhas, claro que tem, mas assim, qual que é o ideal? Como é que a gente pensa? Como é que a gente constrói uma igreja? A gente vai nas falhas, mesmo que a gente passe por chato, por arrogante, etc., é muito melhor você apontar os erros e buscar colaborar do que simplesmente você fechar os braços e ir embora. Mas é o espírito do nosso tempo. As pessoas fecham o braço e vão embora. Elas não se associam com toda a dor do que é você se associar. Ter que lidar com aquela pessoa que você não suporta, mas você tem que lidar com ela, porque ela é seu irmão em Cristo. Você tem que lidar com o bispo que às vezes não é o bispo em quem você votou, mas você tem que lidar porque aquele foi o bispo que foi eleito e foi sagrado para a igreja. Você tem que lidar com o primaz que não é o primaz que você achava que era o melhor primaz, com as estruturas da igreja em todas as suas fragilidades. E isso vai no nível mais local. Eu sou fiel do reverendo fulano, sempre é homem, do reverendo fulano. Reverendo fulano muda para a igreja tal, vai aquele monte de ovelha assim, vai lá para a igreja tal.
Sai da igreja tal, muda para outra igreja tal, vem um monte de gente correndo atrás daquela pessoa. Isso tudo são consequências da pós-verdade. Não existe um associativismo. Não é assim, minha paróquia, minha comunidade que eu vou construir. Não, existe um fluxo de gente atrás de figuras. Isso é tudo muito ruim. Só que se a gente não tem espaço de conversar e identificar essas coisas e parar para pensar, não, gente, a gente não deveria fazer assim. A gente cai na tentação e vai junto, todos nós, porque é como o mundo está operando ao nosso redor. É muito fácil você ceder a isso. Então, não acho que o anglicano independente mereça ser demonizado. Acho que há elementos de pós-verdade na igreja histórica constituída, na igreja independente, mas são todos sintomas. Então, eu concordo com você. Eu só acho que, assim, esses sintomas estão também no nosso meio, não estão só no meio das outras igrejas. E, inclusive, o sintoma do que se fala, que vários deles são católicos romanos, na prática não são anglicanos. Isso também existe no nosso meio. O nosso meio está cheio de gente que é mais católica que o Papa, e também está cheio de gente que é mais evangélico que, sei lá, os reformadores, e que brigam entre si. Né? Brigam entre si com a sua visão, que é o que acha que é o certo, e cada um com a sua visão, porque o anglicanismo histórico é isso. E aí a gente tem a construção de todas as pós-verdades dentro da igreja. Eu vou jogar várias aqui, vou causar uma grande polêmica, vocês vão me odiar. Terço, entre aspas, anglicano, cruz, entre aspas, celta, igreja, entre aspas, celta. Isso tudo é pós-verdade. Invenções do século XX que vão ganhando novos significados. Christingle, coroa de advento, essa é um pouquinho mais antiga. Tudo isso são tradições recentes que as pessoas foram criando e não é que nada disso seja ruim, não é, são bons, todas as coisas são boas, têm bom uso, mas a gente precisa ter a visão de que essas coisas não são do tipo, isso é o jeito anglicano de orar, a gente só ora com o terço anglicano. A gente só... Não, a nossa cruz, que tem que estar nas nossas igrejas, tem que ser a cruz celta. Gente, até os anos 60, 70, nenhuma igreja anglicana no Brasil usava cruz celta. Era outro tipo de cruz que botava ali. A nossa igreja não é uma igreja que veio da reforma, ela veio da antiga igreja celta, que existia e que secretamente foi subsistindo por dentro do catolicismo. Não, gente, não é isso. Tem elementos da igreja celta. A gente pode argumentar que o anglicanismo guardou uma continuidade no episcopado, na organização diocesana, então é uma igreja católica, mas também é uma igreja reformada, a reforma também influiu. Mas essas construções, você vê isso o tempo todo, isso tudo é pós-verdade. É uma coisa que é contada, repetida várias vezes, que nem Goebbels falava, né? Conta aquela mentira várias vezes e as pessoas estão abraçando isso. Né? A última é o terço anglicano. Eu não aguento mais ouvir falar de terço anglicano. Como se fosse o único terço possível, etc., quando é um negócio que inventaram nos anos 80. Terço anglicano não tem nem 30 anos, gente. Quem é bisneto, neto de gente da igreja, tem gente que nasceu e morreu nesta igreja episcopal anglicana no Brasil e nunca viu um terço anglicano na vida. E as pessoas oravam. Não é só esse jeito que tem de orar. Ah, mas eu gosto do terço anglicano. Não, então vamos orar com ele também. Mas assim, a forma, entre aspas, tradicional de orar, os anglicanos se chama ofício diário. Tem lá no Locke, oração matutina, oração vespertina, completas. Essas daí são a forma tradicional. Então, assim, voltando. Existem elementos de pós-verdade dentro da nossa igreja constituída, historicamente constituída, mesmo ela sendo a igreja que herda, entre aspas, a tradição, também tem elementos de pós-verdade nela. E a gente não pode cair na tentação de abraçar como se fosse a única coisa. E agora todo mundo está me odiando aqui porque eu falei mal do terço anglicano. Mas não tem nada contra, não. Tem inclusive uns 2 ou 3. Só o que eu critico é o pensamento uniformizador e que conta uma história que não é verídica. Uma coisa que foi inventada como um recurso de oração há algumas décadas, virar uma coisa que na cabeça das pessoas sempre existiu, que o Cranmer lá estava com aquilo ali, que existiu. Não é. Reverendo Luiz, eu costumava usar uma expressão nas paróquias que eu trabalhei, que é mais ou menos o que você está dizendo. Isso. Quanto mais eu digo aquilo que eu acredito, mais eu acredito naquilo que eu digo. Né? Quer dizer, eu vou realimentando sempre as minhas próprias opiniões, as minhas verdades, ou as verdades do meu grupo, ou daquele segmento com o qual eu me identifico. Acho que você tocou num ponto muito importante dessa diversidade. A gente fala muito na diversidade anglicana, mas, às vezes, tem uma tendência a querer um modelo só que defina tudo, né? Foi bem lembrado.
Vi que o Numa colocou alguma pergunta ali também. Não sei se você quer. Numa, você quer falar? Né? Quando os fiéis acreditam mais nas fake news do que na própria verdade, né? O que que a gente pode fazer? E como respeitar a opinião de outras pessoas, né? Ah, já vi aqui, é que eu subi aqui. O Coahamba Numa. Então, eu não sei o que fazer. A sua pergunta é ótima, mas ela não tem uma resposta simples. Eu acho que a primeira, assim, o grande antídoto para mim, para essas construções de pós-verdade, para mim é o associativismo. Quando a gente é obrigado a conviver em fraternidade, essas coisas se desconstroem. Mas a gente está na cultura do cancelamento, né? Então, o que acontece quando a pessoa pensa diferente? Você não quer lidar com ela. O nosso papel enquanto pessoas dentro da igreja é tentar, de alguma forma, fomentar o debate e fomentar o encontro. Né? Acho que mais que o debate é o encontro entre as pessoas que pensam de forma distinta, inclusive nas nossas próprias igrejas. E aí eu penso, né, que é muito importante a gente se situar, né, na nossa própria conduta dentro da igreja. A gente pode até ter no nosso posicionamento enquanto clérigos, até porque enquanto clérigo eu sou uma pessoa política, eu tenho meu posicionamento político, mas ele não pode influenciar e se tornar uma fonte de intolerância, porque a gente, de alguma forma, é chamado a amar os nossos próximos. E aí o grande desafio que fica para as lideranças clericais e leigas da igreja é que a gente consiga, porque assim, na Diocese do Rio eu não vi isso tanto, mas quem conhece, por exemplo, a Diocese Meridional, nessa época da eleição de 2018, houve comunidades que racharam no diálogo de briga, o lado de quem votava em quem. Né? E eu não consigo acreditar que o fato de alguém ter votado no Bolsonaro naquela época invalida o batismo daquela pessoa. Né? A gente diz que aquela pessoa é de Cristo para sempre. Então, mesmo ela pensando, né, de forma completamente diferente, e mesmo a gente achando que ela pensa de uma forma relacionada à pós-verdade, né, e não acho que é só quem votou no Bolsonaro, não. A pós-verdade ela se manifesta em diversos outros aspectos, por sinal. Mas esse me parece muito evidente, né? Mas a gente precisa criar o diálogo e o encontro, porque quando a gente se separa e volta para o individualismo e para a apatia, é muito fácil condenar o outro, porque a gente não tem que lidar com o outro, a gente não tem um encontro face a face com outra pessoa, então é muito fácil criticá-la, é muito fácil odiá-la e é muito fácil não querer saber o que se passa com ela. Mas assim, fácil não é, não, vou ser bem sincero. E acho que a gente tem que didaticamente promover não somente certos conceitos, como, né, buscar as fontes originais, sempre checar os dados. A gente precisa fazer isso dentro da igreja mesmo. Aquela pessoa chata que vai no grupo de WhatsApp, quando alguém compartilha uma notícia, diz assim, olha, você já checou isso no original? Eu estou olhando aqui, não estou encontrando. Sempre tem aquela pessoa chata que todo mundo detesta, mas às vezes isso é necessário, de forma didática. E sabendo que você vai ser criticado por isso, mas é aquele negócio, água mole em pedra dura. Isso a gente tem que fazer não somente em relação à política, em relação à teologia, à religião também. Fala-se tanta besteira dentro das igrejas, a gente tem que às vezes parar e pensar, olha, talvez seja a hora da gente voltar a ter um círculo bíblico, né? Talvez seja a hora, vamos convidar para a gente ter uma conversa, uma roda de debate, um estudo teológico, vamos discutir sobre diversos assuntos, porque as pessoas têm as visões delas, perdão. Eu estou me lembrando aqui de uma pessoa, né, que ia para toda sorte de cultos, de todas as sortes de igrejas, tinha uma teologia completamente combinada de um monte de coisas e não queria conversar sobre aquilo ali. A pessoa tinha a visão plena da verdade, que era assim, daquele jeito, daquela mescla toda que ela fazia. A gente tem que instar, né? Instar com as pessoas, sempre buscar estar no debate. Isso não é fácil, não. Então não é uma resposta muito simples. Mas acho que o passo inicial é nós reconhecermos que vivemos numa condição pós-moderna e que pós-verdade está em toda parte, inclusive no nosso meio, que a gente precisa saber identificar, porque é muito fácil a gente cair. Eu falei de brincadeira dessa coisa do rosário, da cruz celta, etc.
da Igreja Celta, né, que nós somos herdeiros da Igreja Celta, e outras construções que vão sendo fantasiadas ao longo do tempo, como exemplos muito claros de coisas que no nosso meio começa a virar assunto corriqueiro, todo mundo está acreditando, né? E aí a gente já está representando uma coisa de uma forma que nunca foi, né? Porque o culto anglicano é assim, porque esse que é o nosso jeito, a gente chama de tal forma, e isso ocorre com tudo, até com as nossas visões políticas, pessoais, ideológicas. Se a gente não tem a cultura de checar diferentes fontes, de estudar diferentes aspectos, ver o que as pessoas falam, essa visão de construir o conhecimento a partir do confronto de ideias, tudo a gente passa a aceitar o que é mais afim a nós. E aí que é o grande perigo. Neste momento, no campo político, a gente pode dizer que Bolsonaro representa, talvez, uma personalização dessa pós-verdade. Mas quem será o próximo? Será que vai ser de direita? Será que não vai ser de outra corrente política? Será que não vai ser de centro, de esquerda, da chamada terceira via? Será que... A gente não sabe, porque quando a gente gosta tanto de uma visão, seja ela política, ideológica, religiosa, e a gente não checa as informações, é muito fácil a gente abraçar uma coisa que nem realidade é. Então, assim, essa visão, essa cultura da gente se associar, essa visão da gente identificar que esse problema existe, já são, para mim, o passo inicial. Agora, consertar as relações interpessoais, isso vai levar muitos e muitos anos, infelizmente. Como diria um professor meu de liturgia, que eu gosto muito, um padre jesuíta lá nos Estados Unidos, pessoas sendo pessoas, né? Pessoas sendo pessoas, pessoas briguentas, pessoas que não se falam, são pessoas sendo pessoas. E isso é o que vai levar mais tempo. Mas se a gente começar a mudar em nós, eu acho que tem solução sim. André, está com a mão levantada. Sim, boa noite a todos. Boa noite, reverendo Dr. Luiz Coelho, tudo bom? Não precisa do doutor, nem do reverendo. Tá bom. Eu não sei se é bem uma pergunta ou uma preocupação, porque ontem, no nosso encontro, foi falado muito da importância, da necessidade de nos preocupar com a presença das crianças e dos jovens na nossa igreja. E você comentou muito sobre essa realidade do individualismo, né? Que o cenário da juventude, da adolescência, mais jovens aí é do individualismo. Como então pensar numa igreja? Eu me preocupo, né, com o futuro, nessa maneira nova de ser igreja. Eu tenho medo. Desculpa, você ia falar uma coisa? É porque me preocupa. Qual o caminho, né? Qual é a luz que a gente pode ter, uma vez que a gente tem que se preocupar, mas dá a impressão que de um certo desânimo, porque parece que não tem volta e cada vez vai aprofundando mais esse individualismo. Então, como que a gente se preocupar, né, com essa realidade, que ao mesmo tempo que a gente precisa esperançar, mas ao mesmo tempo parece que não tem muito. É mais ou menos isso. Não sei se... O desânimo vem... o desânimo é o mesmo desânimo, a gente vive na era do desânimo, tá? Porque as grandes narrativas da modernidade não deram certo. E aí a gente vê no desânimo, né? E a gente se deixa tentar pela grande narrativa o tempo todo, né? Quando um grande movimento popular chega na figura de uma pessoa no poder, não deixa de ser uma tentação de modernidade em que a gente acredita, e quando aquilo desaba, a gente perde a esperança. A igreja, que ao nosso redor parece estar desabando, faz a gente perder a esperança. Essa esperança só consegue ser reconstruída se a gente se mantiver firmes enquanto comunidade. Porque aí as pessoas se ajudam. O problema da pós-modernidade é que tem o individualismo e a apatia. Tá? E quando a gente está sozinho, a apatia bate muito forte e a tentação para a gente suprir as nossas necessidades individuais e não se preocupar com o outro também é muito forte. Quanto a jovens e crianças na igreja, eu ainda acho que... e aí eu detesto, né? As pessoas vão poder falar porque você estuda liturgia, trabalha com liturgia, não sei o quê. E boa parte das discussões sempre gira em torno do essa igreja tem a liturgia muito tradicional e chata para os jovens. Ou
o contrário. Tá vendo como aquela igreja tem uma liturgia tradicional? Tem um monte de jovens que apareceram ali. Eu não acho que existe uma fórmula litúrgica que vai garantir que vai ter jovem ou não vai ter jovem. Mas o que eu vejo é que as igrejas que têm um maior número de jovens, elas conseguiram criar um senso de comunidade, de acolhimento, em que aquelas pessoas se sentiram bem-vindas. E uma das coisas que as nossas igrejas ainda têm, que é um forte, eu acho que é inclusive um forte das nossas igrejas, e a gente não se apercebe disso, é a oportunidade de dar aos jovens da nossa geração a chance de serem amigos de pessoas com 20, 30, 40 anos a mais que eles. De pessoas que não sabem usar um smartphone. De você enxergar no olhar da sabedoria dos outros algo muito importante. Porque, por exemplo, eu ainda sou de uma época, eu fui filho único, né, em que as pessoas achavam tão triste eu ser filho único, porque quando eu tinha que brincar sozinho. Hoje, como que as nossas crianças brincam? Alguém dá um celular na mão delas e elas ficam sozinhas assistindo o celular. Várias com um tablet e um celular na mão. Então, assim, o individualismo impera. Eu acho que a grande solução para as nossas crianças e para os nossos jovens, e para os futuros jovens e as futuras crianças no nosso meio, é que as nossas igrejas não repliquem essa alienação da pós-modernidade. Me assusta muito quando as igrejas querem usar literalmente essa imagem do fluxo de... essa questão do fluxo de imagens. Claro que toda igreja tem que ter uma pegada na mídia social, pode ter uma conta no Instagram, pode fazer uma transmissão virtual quando necessário. Na época de pandemia, a gente se aproveitou muito, né, dessas ferramentas sociais. Mas quando a igreja está tweetando palavras do sermão, e as pessoas tirando fotos e colocando hashtags de que estão dentro da igreja num culto naquele momento, e isso daí acontece, não só em outras partes do mundo, no Brasil também. A gente está cedendo à linguagem da pós-modernidade. Aí eu poderia voltar um pouco para falar da questão do Baudrillard, etc., do poder de morte das imagens, que uma das coisas que acontece na nossa sociedade hoje é que a gente recebe um input tão grande de imagens a todo tempo que isso nos causa o efeito contrário. Não somente elas apontam para algo que não é realidade, mas quando a gente recebe muitas ao mesmo tempo, nós nos afastamos dela. A gente olha e não sente. A gente não contempla. Assim como a gente não contempla mais uma imagem sacra e pensa no significado teológico daquilo ali, a gente não contempla mais imagem nenhuma. As pessoas andam dentro de museus para dizer que viram o quadro tal. Elas passam, olham de relance uma, outra, essa exposição em coisa de minutos vão embora. As pessoas abrem um portal de internet, ou o Instagram, ou o Twitter, e veem fotos e fotos e fotos e notícias, e não se apegam a nenhuma delas para ver os detalhes. Gastam alguns segundos de engajamento. Quando a igreja quer usar essa linguagem, isso me assusta. A linguagem do imediatismo. Eu ainda acho que o associativismo, a gente compor comunidades e incluir as crianças e jovens nessas comunidades e dar às crianças e jovens a oportunidade de fazer algo diferente do que eles fazem no mundo de fora, quer ficar vendo um monte de imagem o tempo todo sozinho com seu dispositivo eletrônico, dialogando pelo dispositivo eletrônico com pessoas da mesma idade, quando a gente dá a oportunidade de desligar esse mundo da pós-modernidade e poder lidar com pessoas distintas em momentos distintos, em situações, né, com pessoas de idade, com pessoas de outras faixas etárias, com pessoas de outros grupos sociais, eu acho que isso é o forte da igreja para trazer essas pessoas. Mas, além da gente querer implementar isso na igreja, precisa que as pessoas da nossa igreja também queiram que isso seja implementado. E aí eu acho que às vezes é o problema que a gente tem. Nossas comunidades às vezes são muito pequenas. Existem pessoas que carregaram as comunidades nas costas durante muito tempo e que têm um senso de pertença que é quase um senso de dominação. Então a gente, por um lado, precisa incentivar o associativismo para incluir novas pessoas, mas a gente, por outro lado, precisa influenciar o associativismo para que as pessoas que estão dentro da nossa igreja vejam a importância de acolher novas pessoas. Tem uma caricatura do Dave Walker, que faz o Cartoon Church, que é famosa, é de uma senhorinha sentada num banco, que diz assim: este é o meu banco, este sempre foi o meu banco, este será o meu banco.
Eu garanto que vocês todos conhecem na sua comunidade alguma pessoa, ou já conheceram, que se alguém sentar no banco em que só ela se senta, ela é capaz de empurrar a pessoa para tirar a pessoa daquele lugar. Então a gente tem que lidar com as duas coisas. Não é só o associativismo fora da igreja que está em decadência, dentro da igreja também. As pessoas não querem se engajar. E as nossas igrejas precisam se engajar, apenas as nossas pessoas da igreja precisam se engajar com pessoas de grupos diferentes, de faixas etárias diferentes, pessoas que acabaram de entrar na igreja, pessoas lá de fora também precisam ser convidadas pelas nossas igrejas a se engajarem dentro. E isso inclui jovens e crianças. E isso inclui ferramentas para trabalhar com jovens e crianças que não necessariamente sejam as ferramentas das mídias digitais. Não o tempo todo. Não dentro da igreja. É o que eu penso, né? É o que eu tento implementar. Tenho algumas pessoas jovens que hoje dizem que é uma bênção poderem ser amigas de pessoas de 80 e 90 anos de idade. Então, quando eu ouço uma pessoa de 30 dizendo que admira muito uma determinada senhora da igreja, que no offline não posso dizer quem é, porque ela tem uma voz maravilhosa quando ela lê a Bíblia, uma pessoa sempre tão simpática, eu acho que assim, quando eu escuto isso, eu falo, é isso aí que eu queria que acontecesse na igreja. Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Se a gente consegue fazer isso acontecer, a gente está fazendo o reino de Deus acontecer. Com as crianças e com os jovens. E com os idosos, com quem já está na igreja há 50, 60 anos, e com os tais anglicanos de berço, e com os que não são de berço, os que acabaram de entrar também. Reverendo Luiz, só duas ilustrações, já que a gente falou, o senhor convive com uma congregação com a qual eu convivi bastante também, durante 16 anos, e duas experiências aconteceram aqui no templo da Christ Church, uma delas com um senhor já falecido, aliás, as duas pessoas que já faleceram. Um pessoal que estava se preparando para o casamento, eu convidei que viesse à igreja, participasse, né? E eles, com constrangimento, sentaram logo que entra naquelas portas laterais da igreja, quem conhece o templo da Christ Church, tem duas portas laterais e em seguida já tem uns bancos. Então, sentaram ali porque acharam mais prático, né? E iam, talvez, uns 6, 7 bancos para dentro da igreja, a partir do santuário, né, do altar, enfim. Sentaram ali. E eu estava fazendo aquela volta que se fazia, né, para ver alguma coisa da igreja, ver com os músicos e tal, e passava justamente quando o dono daquele banco, o dono, chegou gentilmente e pediu: o senhor não se importa de trocar lugar, porque este aqui é o meu banco? Eu ouvi, presenciei isso, ninguém me contou, eu vi isso. E uma outra ocasião, você sabe, todos nós sabemos, onde fica a cátedra do bispo, reverendo? Só ajude a gente para saber. A cátedra do bispo? Onde fica? Geralmente é perto do altar. Não, mas em que igreja? Da catedral. Ah, tá bom. Isso é o que eu queria saber. Então, as paróquias não têm cátedras. Todas têm. Né? E eu me lembro que uma vez, uma senhorinha muito querida, que chegou para mim: reverendo, o senhor tem que dizer para aquele outro reverendo, um reverendo novo, diácono, que estava... Não era o reverendo Luiz, não se preocupe. Era um outro reverendo que... Mas quando eu estava na Santíssima Trindade, a gente usava a cátedra como um assento comum, porque... Não, na verdade, não existe cátedra. Né? Então, lá na Christ, que também não é catedral, nunca foi, tem uma cadeira mais bonita que talvez fosse para quando algum bispo inglês viesse ao Rio de Janeiro, na capelania, sentasse ali. Depois os outros capelães tiraram daquela cadeira, ficou coisa meio vulgarizada, mas essa senhora me cobrou: reverendo, o senhor tem que dizer para aquele diácono novo lá que ele não pode sentar naquele lugar lá, que lá é o lugar do bispo. Porque eu nunca sentei ali, nem eu acho que nem o bispo Celso, quando vinha, sentava ali. Então, tem um pouco dessas coisas, dessa sacralização de lugares e situações na igreja que incomodam as pessoas que chegam, porque elas se sentem, às vezes, rejeitadas. Olha, eu tenho que andar conforme tais e tais regras. Né? Tem um rapaz que está aqui conosco que ouviu certa vez: você não pode ficar rindo lá no altar, porque ele era ministro leigo, você não pode ficar rindo, não pode conversar. Eu estou rindo agora ali também. Mas, enfim, em todo caso, você sabe que essas coisas acontecem, né? Acontecem e eu não sei até que ponto elas são positivas, né? Existe uma... por um lado é interessante essa questão de respeito, mas eu, por exemplo, tenho pessoas de idade que me chamam de senhor, né? Eu acho super complicado. Eu não gosto nem dos títulos acadêmicos, embora assim, eu realmente...
comecei a usar títulos acadêmicos num contexto acadêmico, porque aí você começa a ficar... Isso enche o saco, né? O que eu sempre critiquei muito é que, por exemplo, não sei se você já percebeu, isso acontece comigo o tempo todo. Se eu sou chamado para dar uma fala no seminário, não sei o que lá, nos Estados Unidos, doutor Cônego, não sei o que, blá, 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 que é um homem branco norte-americano, e eu sou o reverendo Luiz. Eu falei assim, como assim? Isso acontecia num determinado grande evento de uma grande igreja, que eu não vou comentar, mas que fazia com um monte de gente da América Latina o tempo todo. Eu falei, não, se você vai chamar todo mundo de doutor, cônego, sei lá, não sei o que lá das contas, eu também vou ser chamado. Porque acho que isso é só porque eu sou latino-americano que estão me tratando de forma diferente. Aí eu encho um pouco o saco. Mas, assim, no dia a dia, e até na assinatura do meu e-mail da igreja eu coloquei título, etc. Mas por uma questão que também não dá para falar aqui em público. Mas, assim, mas tem uma razão de ser. Mas acho que no dia a dia, até essa cultura, né, de encastelar o clero é uma coisa muito complicada, porque ela às vezes prejudica mais que ajuda. E como que se chama o clero? Então, assim, teve uma vez que uma senhora fofíssima de idade, que provavelmente, acho que ela veio de outras igrejas, e depois foi parar na Christchurch, e depois foi parar na São Lucas, e acho que antes ela tinha sido presbiteriana, me chama de pastor e vai continuar me chamar pastor a vida inteira, e não tem problema nenhum, porque é um título apostólico, assim como o padre também é, e assim, um título informal, e no modo de vida daquela senhora, na cabeça dela, ela não vai conseguir me chamar só pelo meu nome. Uma pessoa da igreja, entre aspas, de berço, chegou para ela e corrigiu a senhora, dizendo assim, nós não chamamos de pastor na nossa igreja, nós chamamos de reverendo. É isso que eu não aguento, porque isso é uma pós-verdade. Não existe isso, não existe forma. Existe um pronome de tratamento tradicional que se aplica a qualquer clero, inclusive o clero não cristão, que é reverendo. Reverendo fulano. Em determinados contextos, eu posso até chamar um babalorixá de reverendo, porque se você for ver na gramática, é aquilo ali. No processo de construção histórica da igreja brasileira, como forma até de diferenciar-se, né, de certas outras igrejas, usou-se esse título. Não tem problema usar, mas não é o jeito anglicano aí corrigir uma pessoa porque me chamou de pastor. E para ela falou, não é assim, aqui nós não chamamos de pastor. Né? E porque assim, é um negócio assim tão bobo, mas isso denota justamente essa hierarquização. Eu acho essa hierarquização muito, muito, muito feia. E eu dou graças a Deus que a nossa igreja não tem mais dons. Né? Que a gente tem bispos, que a gente vai chamar de bispo quando existe um contexto para tal, que exige que a gente mencione em atas, em determinados eventos oficiais da igreja, mas que a gente pode chamar pelo nome como amigo. Porque não é anglicano chamar bispo de dom, é latino-americano. É herança do colonialismo, do catolicismo romano colonial e da época em que os próprios bispos católicos tinham títulos equivalentes ao de nobreza. Dom é um título de nobreza, não existe. Ninguém chama de dom no cenário de língua inglesa, por exemplo. É só reverendíssimo e o nome da pessoa. Né? Então, assim, a gente aos pouquinhos vai reinventando isso, mas é difícil construir um associativismo. Sempre tem essa coisa da imposição. E aí a gente vê isso às vezes até dentro da igreja. Né? Penso que a gente tem um potencial muito grande de ser uma igreja muito bonita se a gente conseguir fazer esse trabalho de integração, porque é muito contracultural, do meu ponto de vista. Tem uma pergunta do Hugo, que eu vi aqui também, sobre educação. Eu estava lendo isso, né? Que a educação ou deveria ser responsável pela formação da consciência crítica. Eu concordo inteiramente, mas a gente vive numa época em que as pessoas leem cada vez menos. Você vê como tudo perpassa? A gente vai... eu falei assim, essa vai ser uma apresentação que eu vou falar um monte de conceitos pinçados de diversas fontes filosóficas, das ciências sociais, da teologia, etc., mas as pessoas vão se identificar porque elas estão vivendo isso, não é verdade. É verdade. É muito claro. Então, assim, claro, a educação, consciência crítica, eu tenho assim, plena consciência disso. O problema é que educação que a gente tem agora. Né? A educação formal, às vezes, está melhor estruturada. Então, muitas pessoas obtendo títulos universitários. A gente tem uma geração cada vez mais chegando, tendo títulos formalmente adquiridos, porém que cada vez menos querem ler.
em que você agora, numa disciplina, eu posso falar isso enquanto professor e já dei várias disciplinas em nível universitário, é cada vez pior você conseguir fazer as pessoas lerem um livro. Você cria um currículo e coloca assim, o material didático para essa matéria, que, sei lá, são 6 meses, é o livro tal e o livro tal. E não pode ser xerox de capítulo? Aí daqui a pouco você está pensando, é a xerox do capítulo tal, do livro tal, a xerox do não sei o quê. As pessoas não querem ler. E aí, quando você não lê, se você está pegando a xerox de um capítulo, ou de um artigo de um livro, que é uma coletânea de artigos, você não está pegando tudo o que todo mundo pensa sobre aquilo. Você não consegue desenvolver pensamento crítico. Você está pegando um pensamento único. E aí você não consegue desenvolver pensamento crítico, que era o que a gente precisava ter. Quando a gente vê uma notícia maluca na televisão, que alguém manda no WhatsApp, calma aí, deixa eu procurar se algum jornal publicou isso. O El País publicou isso, mas o El País tem um viés de esquerda. Carta Capital também publicou, tem um viés de esquerda. Porque nenhum veículo da imprensa é completamente neutro. Tá? E isso não está errado, a imprensa é assim. A imprensa é assim, cada veículo tem um pouco o seu chavão. Vou ver se o Estado de São Paulo também publicou isso. Publicou. Vou ver se a Folha de São Paulo publicou isso, o Globo publicou isso. Bom, todos os jornais estão publicando isso e nenhum deles está manipulando a notícia para lá ou para cá. Deve ser uma coisa correta. Ou não, não, olha, tá um jornal que eu nem sei qual que é. Nenhum dos outros, até o jornal de direita não está falando disso, o que é oficial, né? Tipo um Estadão da vida. Cara, isso não pode ser verdade. Mas para você ter a capacidade de pensar assim, você tem que ter tido a possibilidade de fazer um processo educacional que levasse ao pensamento crítico, que as pessoas entendessem que conhecimento se constrói a partir de leitura das fontes, na maior parte de fontes possíveis, de uma análise cuidadosa, porque cada coisa que escreve, inclusive o que eu escrevo, o que eu estou falando, vem da minha própria experiência. Então, não é a verdade absoluta. As pessoas não fazem isso. Entendeu? Se as pessoas não fazem isso com uma notícia de jornal, como fazer isso com um texto bíblico? Tá? Que as pessoas me qual é a melhor Bíblia? Gente, tem várias Bíblias muito boas. Eu gosto da Nova Pastoral para algumas coisas, eu gosto da Linguagem de Hoje para outras, eu gosto da João Ferreira de Almeida para outras. Eu gosto de algumas Bíblias com comentários, Bíblia de Jerusalém tem comentários maravilhosos. Cada uma você tem que estar estudando um texto, não é só a questão dos originais ou das traduções, é a questão dos comentários que vem, os comentários ao lecionário, etc. Quando você só lê uma coisa, como é que você se prevê de uma pós-verdade acontecer? É muito difícil, né? Mas é realmente, se a gente conseguir, novamente, além do associativismo, transformar nossas igrejas em espaços de consciência crítica, perfeito. Como que a gente transforma as igrejas em espaços de consciência crítica? Abrindo oportunidade para fazer o que a gente está fazendo agora, no nível paroquial também. E não é fácil. Eu tenho círculo bíblico e educação cristã na minha atual paróquia, 4 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, mas a gente tem que insistir. Porque se a gente não insiste, aí que as coisas vão morrendo mesmo. Porque, olha, tem pessoas... Quem prega tem experiência disso. Você prega... Eu tive um professor de homilética que falava assim, não use piadas em sermões. Assim, por que não usar piadas em sermões? Tem sermão tão bom que a pessoa traz uma piada e você ri, se alegra. Aí, quando eu passei a ser pregador, eu percebi o porquê não usar piada em sermão. Porque metade da congregação vai se lembrar só da piada. E o restante do sermão não lembra. É incrível isso. As pessoas, gostei tanto que você faz comentário, não sei o quê. Mas o que acontece muitas vezes é isso. Boa parte das nossas congregações, porque a gente não tá conseguindo fazer pensamento crítico, estudo comunitário, se associar para orar junto, para fazer uma lexio divina, para você fazer o estudo. Aí o que acontece? O único momento em que você tem alguma partilha da palavra é o sermão. E nem sempre as pessoas captam o que você quer falar do sermão. Capta às vezes a piada, uma criança que correu, foi tão bonitinho quando a criança correu, você abraçou, e não capta aquilo ali. Então a gente tem que oportunizar mais momentos. Senão, só o sermão não está dando. Porque justamente essas igrejas que funcionam só à base do sermão, tem culto o tempo todo, né? Essas igrejas
hoje em dia, da pós-modernidade, elas têm culto o tempo todo. Todo horário tem, toda hora entra e sai um montão de gente na igreja. Mas o que acontece ali? Não tem estudo, não tem pensamento crítico, as pessoas não discutem entre si. Todo mundo escutando uma só pessoa. E pensando uma coisa muito básica do que ela está falando. Aí a pós-verdade entra com muita facilidade. Bom, Luiz, a gente agradece imensamente a reflexão que você nos propiciou hoje. Nós falamos nas aulas do CAET que nós começamos o assunto, né? Começamos o debate, às vezes damos um passo a mais, e hoje você nos abriu oportunidades que nós vamos seguir trabalhando, quem sabe voltando com esse tema o ano que vem, também levando para o nível paroquial essa conversa sobre verdade e pós-verdade, né? Sobre mundo moderno, mundo pós-moderno, sobre os desafios que nós temos hoje para pregar e para viver o Evangelho de Cristo. Eu quero fazer o link com o nosso encontro de ontem, da partilha ministerial, que hoje você falava em associativismo, não é? E ontem a gente falava no retorno à coletividade, né? O nosso senso de comunhão, que precisa acontecer isso, é uma fortaleza na nossa igreja. O convívio entre as gerações, o convívio entre pessoas que são diferentes, que são diversas, que estão reunidas ao redor do mesmo altar e dos mesmos princípios, né, valores cristãos, e a gente não se perca disso, né, de voltar ao senso de comunhão, de discordância às vezes, mas também de respeito ao pensamento de cada um, oportunidade de diálogo, né, de saber que eu tenho uma opinião, você tem outra, mas nenhum de nós detém toda a verdade, né, e identificar esses momentos em que as fake news estão chegando até nos nossos grupos de WhatsApp, que as pessoas ouvem alguma coisa e publicam imediatamente, 10 segundos após, sem conferir a fonte, como já aconteceu com a gente, de dizerem que uma pessoa faleceu, a pessoa estava viva, porque ouviu falar, né? Publicou Assim. que faleceu, não esperou confirmar com a família, né? Só porque ouviu num Facebook de um sobrinho que a pessoa faleceu, nós todas começamos a dar os pêsames para a família e não tinha morrido. Então, assim, por que tem que ser tudo tão rápido, né? Então, as fake news estão chegando na nossa própria comunidade. E a gente agradece a todos que contribuíram também, né? A gente segue na luta, como diz o Hugo aí, da construção da consciência crítica, a questão dos conceitos. Bispo Eduardo sempre trabalhou isso, né? Quando a gente vai trabalhar, sempre trabalhou isso com os alunos dele, que eu cheguei a ser aluna dele. Quando a gente vai falar alguma coisa muito priscas eras, pesquisa um pouco mais o conceito, elabora um pouco mais, né? Aprofunda um pouco mais. Nós não estamos só no achismo, né? Na opinião. Nós precisamos ter conceitos. Se não tivermos conceitos, não sabemos do que estamos falando, né? E isso é bastante importante. Então, lembrando da nossa partilha, que foi ontem, nós ainda temos no CAET, na próxima semana, uma aula de debate, que foi aula extra que tivemos em novembro, uma aula na próxima semana, dia 30, desculpa. Próxima semana vai ter um evento da província sobre fake news, tá? Por isso a nossa aula do CAET, que seria semana que vem, de debate sobre que Jesus é esse, né? Nós vamos nos aprofundar com Adriano. Qual é o sobrenome dele, que esqueci agora? José Adriano Filho. Professor José Adriano Filho. Professor doutor. A gente diz o título porque são Esse pessoas doutor, estudadas, né? Não é assim, é eu acho isso, né? Eu acho aquilo. Todo mundo acha, a opinião de todo mundo é importante. Mas quando alguém vai falar, vamos dar crédito também a todo o esforço, a todo o estudo, e vamos nos colocar
como coletividade em torno desse Jesus histórico aí. Que Jesus é esse que nós proclamamos? A nossa área está muito preocupada com isso, né? O Jesus histórico, nosso compromisso cristão, não irmos atrás de fake news. Então, nós temos, semana que vem, evento da província sobre fake news, no dia 30, um debate sobre Jesus histórico, e depois, na segunda semana de dezembro, segunda a terça, como encarar a vida pós-pandemia, também com o reverendo doutor Daniel Rangel, que também é doutor, a gente está colocando isso nos títulos, mas nós chamamos de reverendo quando é necessário, né? Aí, a gente colocou pós-pandemia, gente, porque foi feito um programa no início do ano, mas nem dá para dizer que é assim pós-pandemia, que a pandemia está aí. Mas a gente acredita em esperança, né? Esperança, né? Que vai Nem ser pós-pandemia em algum momento, e aí a gente está já se preparando para isso. Já está se preparando para isso, que a pandemia está indo do nosso lado, crescendo em alguns lugares do mundo. Então, assim, todas essas coisas nos fazem crescer de uma aula de outra também na nossa área, no primeiro sábado de dezembro. Na nossa área provincial aqui, que é a Diocese do Rio de Janeiro, a Diocese de São Paulo, a Diocese do Paraná, teremos aula no primeiro sábado com a discussão sobre fundamentalismo bíblico, com o professor reverendo doutor, o bispo, reverendíssimo Humberto. Então, só para esclarecer, se ficou alguma dúvida, que quando a nossa igreja elegeu e consagrou a primeira bispa brasileira, que foi em 2017, né? Em 2018, no sínodo, a igreja conversou e tomou a decisão de não chamar nenhum bispo mais de dom, porque uma bispa brasileira, agora já temos 3, não podem ser chamadas de dom. Então, como é uma questão de linguagem, agora os nossos bispos são bispos, bispas, reverendíssimo, reverendíssimo, né? Então, é nesse sentido que nós não usamos mais o dom, mas nem todo mundo ficou sabendo, né? Mas é melhor não endereçar assim, porque não pode ser endereçado a uma mulher. Diga-nos. Não, isso trouxe uma discussão muito boa, porque o feminino de dom seria dona. Dona que no contexto histórico se refere, sim, aos títulos de nobreza, né? Dona Maria de Portugal, etc., se usava, né? Mas no dia a dia, por conta da nossa própria herança colonial, né? Os escravos chamavam as patroas, os escravizados, de dona fulana, todo mundo queria ter um títulozinho, né? Dom e dona, então chamavam as patroas de dona fulana. E acabou caindo no corriqueiro chamar a pessoa, ao invés de chamar de Senhora Maria, chamar de Dona Maria. Ia ficar muito estranho chamar as bispas de Dona. E foi ótimo, porque isso daí tirou uma coisa que era alheia ao anglicanismo. Não existe essa coisa de chamar bispo de Dom no anglicanismo mundial. Existe na América Latina. Porque é uma coisa puxada do catolicismo romano, que, por sua vez, puxa isso da herança colonial nossa, em que o bispo ele era parte da pequena nobreza. O bispo ele era tratado dessa forma. Então, eu acho que foi um ganho, entendeu? A gente poder tirar essas estruturas de hierarquia, porque a gente fala em não ter um episcopado monárquico, né? Então, por que a gente está usando títulos de nobreza com bispos? Mas, se você for em alguns países nossos irmãos e irmãs, a gente eles fazem questão. Zilhões de títulos. O bispo tem que estar bem destacado do povo. A gente já bem destacado, uma foto. Eu, de vez em quando, mando umas fotos aí pro nosso para falar assim, não quer fazer, posar que nem esse bispo aqui, foto com não sei quantas vestes em cima, uma decoração bem cheguei ao redor. Mas acho que ele não gosta muito também. Não gosta, não. Acho que ele não quer, não. Gente, então, agradecemos a paciência também para quem esperou a aula começar, para quem esperou até agora, 9h20, que passamos o nosso horário um pouquinho, para poder debater, poder se fortalecer. Eu também por eu ter chegado atrasado. Realmente tive um engarrafamento maluco na Barra da Tijuca. Eu falei para ele, mas eu vou conseguir chegar às 7h20, pelo amor de Deus. Ver o que é possível fazer. Então, a gente orou e falou do tema da partilha de ontem, né? Que todas essas coisas que nós estamos construindo no CAET também são construídas na área, né? Uma aula complementa a outra. E o importante é isso, a gente poder estar junto e crescer diversos, né?
nós podemos crescer juntos e estarmos unidos em torno daquilo que a gente acredita. Né? Então, que a verdade possa nos libertar, é o que nós desejamos a todos, e boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Bom Boa descanso a noite, todos. bom descanso, gente. Fiquem com Deus. Amém.